Boa noite, obrigado pelo seu acolhimento. Comigo estão Brian, que é postulador da causa de Madre Teresa de Calcutá, a irmã Serena, que é a irmã missionária da caridade, que em 1987 acompanhou a Madre Teresa aqui também no meeting, está aqui ao meu lado. E também Marcílio Haddad Andrino, que é engenheiro brasileiro, que foi milagrado pela Madre Teresa. Vocês têm aqui na sua frente pessoas que a vida deles foi atravessada pelo encontro com Madre Teresa. E disso falaremos que daqui a 10 dias, Madre Teresa será programada santa pelo padre. Será a santa do ano jubilar, uma santa para todos nós, não somente para os ricos, mas para todos os pobres, para todos nós. E, portanto, antes de contar o porquê, quais os motivos do gesto de Papa Francisco, gostaria de chamar aqui no palco a presidente Emília Guarniera, da Fundação Meeting. Vocês saibam, então, que hoje, que este é uma saudação, que fundamentalmente eu gostaria que fosse um agradecimento a cada um de nós que esteve aqui nesses dias, porque se nós vivemos, então, uma experiência grande, foi porque cada um de nós colocou tudo de si mesmo, porque nos permitimos levar por essa aventura que aconteceu aqui. Então, o agradecimento é cada um, de forma especial aos voluntários que nos permitiram permitiram que tudo pudesse ser realizado de forma adequada nesses dias. Então, eu vou ler agora, rapidamente, algumas passagens do comunicado final que nós demos à imprensa hoje, que repercorre traços desses dias, dessa semana, e que, como vocês sabem, se concluirá com o título de 2017. Tem uma palavra que nós não podemos e não devemos cansar de testemunhar e repetir: diálogo. Essas são as palavras do Papa Francisco que nos acompanharam durante toda a semana. Nós tentamos e buscamos oferecer o testemunho de forma criativa que o Papa nos solicitava, uma modalidade para responder aos desafios do momento presente em relação ao momento epocal, que exige respostas novas. O presidente Mattarella, no primeiro dia inaugural, nos disse que o outro nos conduz melhor ao dia de amanhã. Então, para quebrar essa cadeia de autorreferência, é necessário dar valor ao outro, valor ao diálogo, colocar juntos as esperanças e as amizades. Nós desejamos, então, que possamos corresponder ao que foi dito. Nós nos questionamos para oferecer de forma nossa experiência e ressaltando a todos que encontramos para construir juntos um futuro melhor para todos. E esta semana
de muitos testemunharam a verdade dessa corajosa afirmação que o diálogo é possível, que muitos mostraram que abrir-se ao outro não empobrece o olhar, a identidade, mas nos torna ainda mais ricos. Seria muito longo a lista dos encontros e das pessoas e das coisas e das experiências que nós vimos e compartilhamos nesses dias, de forma que um exemplo, algumas, seria o abraço entre Maria Grácia Grena e Moro, com Augusto Scheretti, sobre o testemunho de Camilo Bali, sobre a vida dos cristãos no Médio Oriente, o presidente Prodi e Tomasi sobre os imigrantes, e o Museu do Bardo na Tunísia, contando sobre o Prêmio da Paz de 2015, com o arcebispo de Bolonha, o padre de Alepo, em Síria, e análise sobre o futuro da Europa com o Figuel, e o diálogo sobre a Europa com o professor Weil. Estes e outros encontros constituíram, então, o tecido da vida destes dias. O tecido significa, então, que nós vivemos dentro deste contexto, dentro desta trama, desse tecido de relações e de história, e que, além disso, é uma grande característica do encontro desse ano. História e relações que não param nesses dias, mas com tantos e com todos se marcou encontro para o próximo ano, não para repetir o convênio, mas daqui até o próximo ano, todas as pessoas com as quais construímos novos projetos se encontrarão, como já aconteceu nesses meses. Muitas das coisas que vimos nesse encontro foram construídas com pessoas que encontramos nesses meetings. A mostra de 70 anos de Violante e outros hóspedes que participaram de encontros. Por exemplo, a mostra do Perdão e da Misericórdia, com o embaixador de Honduras, a Santa Sé, e sobre a Geórgia também sobre a mostra de Madre Teresa, maravilhosa, que os amigos da postulação pela causa de sua beatificação e de canonização nos permitiram de trazer ao encontro, e que eu agradeço hoje, porque estão aqui hoje presentes, finalmente. Agradeço com grande emoção, porque eu estou aqui agora e eu tenho certeza que revê-los, ter visto a exposição, é como se daquele 87 até hoje, no meio não exista nada, existe somente um espaço de uma grande gratidão. Também com 87, quando ela esteve aqui no último dia do encontro. Então, o agradecimento realmente é pleno de comoção, cheio de história. Acredito que ela tenha acompanhado nós todos esses anos, e foi assim que foi dito, que ela estaria com nós. Nós podemos contar também tantas outras histórias sobre tema internacional, como a presidente da RAI, Mônica Maggiore, e tantos espetáculos desses dias, até o último espetáculo de ontem, com Dix, uma semana que deu uma testemunha de uma esperança capaz de vencer o medo e o medo da morte, a dor do terremoto que nos atingiu na Itália Central, atravessou esses últimos 2 dias do nosso encontro, e por isso que diria, essa possibilidade de estar com uma esperança também de frente à morte, é por isso que a vida desses últimos 2 dias pôde receber no coração de cada um, juntos, a esperança, a joia e a alegria daquilo que estamos vivendo, mesmo a dor e a memória do que está acontecendo.
Eu gostaria de lembrar que hoje de manhã, quem conhece a paz sabe que a joia e a dor são partes iguais que a compõem, e nós aprendemos isso quando éramos jovens, e eu acredito que isso continue verdadeiro até hoje. Depois dessa semana, depois desses dias trágicos, voltaremos a estudar, a trabalhar, e cada um com sua ocupação, então desejosos de descobrir sempre, cada vez mais, a experiência cristã, ela se torna evidente como testemunho da paixão pelo homem, cheia de aceitação de situações concretas em que se entrove, em que se encontre e pronta para cada risco e para cada dificuldade, desejando de ir em profundidade ao que desejamos e o que nos constitui, ou seja, o que significa o que cada um de nós, pela história que possui, a história de onde provém, os encontros que fez durante a própria vida, cada um na sua diversidade, mesmo por causa do desejo que essa consciência possa em cada um se aprofundar mais e possa se construir e construir alguma coisa de bom para todos juntos, num diálogo, numa amizade. O título da próxima edição, que vai acontecer em Rimini em agosto, é uma frase de Goethe que diz: aquilo que tu herdastes de teus pais, ganha-o novamente para que possa possuí-lo. Eu me despeço de todos, agradecendo ainda todos os amigos que estão aqui, escutando de forma agradecida para que esse encontro possa ter como último encontro este dedicado mesmo à Madre Teresa de Calcutá. Obrigado. Allora, dovete soltanto avere... Vocês têm que ter um pouco de paciência, 1 minuto, porque os agradecimentos não vão terminar com ela, com suas palavras de Barbieri. Eu devo, em especial, em nome da postulação da causa de Madre Teresa e das irmãs, agradecer também a generosidade, da hospitalidade por Madre Teresa, e eu gostaria também de agradecer também de forma especial Luigi, responsável dos encontros, a Alessandra, responsável da exposição, aos rapazes da Escola de Arte de Milão, os estudantes e os jovens médicos e engenheiros de Bolonha, que junto com a organizadora da exposição deram o coração para construir a cidade de Calcutá. E principalmente, o último agradecimento seria Simone, que em 3 dias ele pintou a cruz que vocês poderão ver na capela, se não viram ainda. Obrigado, Simone. E também eu gostaria de reassumir de forma breve os dados principais da vida de Madre Teresa. Alguns dos senhores saberão, mas outros não sabem, principalmente por causa da idade, que esta santa, no ano da misericórdia, era 1910, uma recém-nascida na cidade de Skop, uma província do Império Otomano, que com 18 anos decidiu então entrar na Ordem das Irmãs de Loreto para dar espaço e vida à sua vocação. Qual era a sua vocação? É muito simples, ela amava profundamente o crucifixo. A sua juventude queria trazer isso em todos os países onde ia em missão. Então, em 28, com 18 anos, ela deixou a Europa e foi com alguns meses para a Irlanda, junto com as irmãs da Ordem de Loreto, e depois foi também para Calcutá. Com essas irmãs, possuíam ali missões. Então, viveu 17 anos pronunciando votos, ela foi noviça e votos perpétuos depois, ensinando numa escola de irmãs para moças jovens, e ali aprendeu inglês. E o que aconteceu?
O elemento determinante da vida de Madre Teresa, que ela definia como a chamada, foi uma experiência mística. Depois viemos a conhecer, depois de sua morte, uma experiência mística que foi muito fixada na realidade, porque onde o mal do homem determinava, como ontem e hoje também, onde o mal do homem determina condição de sofrimento e violência, a voz de Deus nunca falta. Isso aconteceu realmente a Madre Teresa, que viajando por trem, depois de ter visto uma localidade na montanha, onde ela ia fazer um retiro espiritual, depois de ter visto em 1943, em Calcutá, o sofrimento da pobreza e da carestia que tinha matado milhares de pessoas, as mães que viam os próprios filhos morrendo nos próprios braços. Depois de ter visto, então, em 1946, alguns meses antes dessa sua viagem, algumas semanas, na verdade, dessa viagem para Darjeeling, os mortos pela estrada por causa das dificuldades entre hindus e muçulmanos. Então, nessa viagem, ela sentiu a voz de Deus. Uma voz que pedia que fundasse uma nova ordem dedicada aos pobres, aos mais pobres, que pedia seu amor, que pedia não de levar somente alimentos, água ou bens aos pobres, mas de levar também Jesus aos pobres. Uma voz que repetia: leva-me no lugar onde vivem os pobres. Uma experiência extraordinária que condicionou toda a sua vida, que foi a premissa a uma segunda experiência muito importante que nos trouxe Madre Teresa muito perto de nós, que a atualidade da sua pessoa hoje se destaca que depois de 2 anos, depois de ter tido a permissão de deixar a Ordem de Loreto, vestida com um sari, como vocês podem ver, era um novo vestido de uma nova ordem, como Jesus tinha lhe pedido, que se tornasse uma missionária da caridade. Depois de deixar, então, a Ordem de Loreto, ela começou sua obra nos lugares mais pobres de Calcutá, e ela começou a sentir na própria alma 2 tipos de sentimentos contraditórios: o desejo de Deus e se sentir recusada, abandonada, não amada por Deus. Não entendia por que essa condição. Esse era um sofrimento que acompanhou Madre Teresa por toda a vida até sua morte. Mas depois, Brian poderá explicar o significado profundo desses sentimentos contraditórios, nesse obscurecimento, nessa luz de encontro com Jesus. Ela atravessou 50 anos da própria vida e da nossa vida também. A ordem se expandiu, ela começou com 2 jovens alunos que ajudavam, e depois foi crescendo na Índia e no resto do mundo. Sabemos que foi uma grande amiga de João Paulo II, que já tinha a conhecido antes, e por isso foi abreviada o processo de canonização. Sabemos que também Papa Francisco reconheceu também sua santidade, confirmado hoje pela Igreja, e a sua imagem foi necessária e desejada durante o ano da misericórdia, porque ela é um símbolo de misericórdia. Hoje vamos sentir então agora Padre Brian. A misericórdia de Deus, sabemos que coisa realmente queremos dizer com isso? Podemos contar Madre Teresa sem falar de misericórdia? A gente já experienciamos a misericórdia de Deus em nós? Na minha vida, eu pude experimentar diretamente a misericórdia do Senhor, e em 2 momentos especiais, e a causa dessas experiências que hoje estão aqui.
A primeira aconteceu mais ou menos há 14 meses atrás, depois do meu nascimento, quando minha mãe e meu pai me adotaram. Aconteceu depois de uma semana de sonhos. Meus pais tinham já adotado minha irmã e então gostariam de um filho homem. Mas tinham decidido de esperar isso. Uma sexta-feira, no verão, à noite, minha mãe sonhou que adotava um menino. E naquele momento não prestou muita atenção ao seu sonho. Mas depois, na noite seguinte, ela fez um outro sonho parecido, no qual adotava novamente uma criança. O que significava isto? Meus pais pareceram sentir que Deus estivesse pedindo a eles que se movessem. E, portanto, no domingo de manhã, falaram entre si e decidiram contatar imediatamente uma agência que se ocupava de adoções para pedir se poderiam ter uma criança. Mas não existia no momento nenhuma criança disponível. Existia somente eu. E eu tinha já 14 meses. Mas depois a senhora da agência, que ali estava ajudando, disse: o que pode ser então um ano quando vocês tiverem toda uma vida na frente juntos? Esta foi, portanto, a minha primeira experiência que se refere à misericórdia de Deus que pode mudar nossa vida. Essa primeira experiência preparou o terreno para um segundo momento, no qual experimentei a sua misericórdia e na minha vida mudou novamente. Essa segunda experiência da misericórdia foi o encontro com Madre Teresa no maio de 77. Minha irmã, eu não tenho outras, e nem mesmo irmãos, ela se uniu às missionárias da caridade em 76. O ano seguinte, estava em Roma, estava para começar o noviciado. Os meus pais e eu viemos encontrá-la da Winnipeg, no Canadá, pela primeira vez desde quando que tinha entrado na ordem. No mesmo período, mesmo Madre Teresa estava em Roma para assistir aos votos de suas irmãs e para iniciar um primeiro grupo de irmãos contemplativos. Eu e meus pais participamos juntos da missa junto às irmãs e a adoração da tarde. Portanto, Madre Teresa sabia que eu era o irmão de uma de suas irmãs. No início de junho daquele ano, no dia da solenidade do Sacro Coração, aconteceu uma missa num local de asilo noturno para os sem casa, onde as irmãs tinham. Então foi celebrado pelo cardeal de Roma e Madre Teresa, e ela prendeu uma cruz no coração de um dos padres e de 5 laicos. Depois da missa, quando foi o momento de os sairmos, meus pais foram despedir de Madre Teresa e ela então chegou minha voz. Enquanto eu estava despedindo de Madre Teresa, ela me disse: quero prender a cruz também na sua roupa, na sua blusa. Eu fiquei completamente surpreso. Eu tinha somente 21 anos e Madre Teresa de pessoa tinha falado comigo uma coisa deste tipo. Não consegui dizer nada. Na manhã depois, porém, a possibilidade de falar com ela depois da missa, e ela me convidou a juntar-me a um novo grupo de irmãos contemplativos. Voltei a Roma em setembro e depois, em 9 de abril do ano seguinte, Madre Teresa realmente prendeu a cruz também no meu coração. Logicamente, na época, eu não teria podido imaginar que, depois de 20 anos
Depois, teria tido uma enorme honra e a responsabilidade de ser o postulador de sua causa de canonização. A partir de maio de 77, recebi a benedição de conhecer Madre Teresa por 20 anos. Alguns anos mais tarde, em 83, eu tinha descoberto a minha vocação para o sacerdócio, tomei parte na fundação dos Padres Missionários da Caridade, em Nova York, e na última linha da ordem fundada por Madre Teresa. Mais do que qualquer outra coisa, com Madre Teresa fiz uma experiência de amor afetuoso e materno. Muitas vezes, durante os anos seguintes, nos momentos em que necessitava tomar decisões importantes, deixei que fosse ela decidir o meu futuro. Com somente uma exceção, segui as suas instruções e os seus conselhos. Me confiei completamente do fato que isto era o que ela desejava e que fosse o modo no qual Deus se transmitia a mim através dela, na minha vida. Quanto gostaria de ter tomado nota de todas as experiências com ela e com as coisas que me disse, mas como a gente é tolo quando ainda é jovem. Um dos dons maiores derivados de ser o seu postulador foi a possibilidade de conhecer Madre Teresa muito melhor de quando ela era viva. Me lembro que quando acabei de escrever Postício, pensei que tinha chegado a conhecê-la de maneira muito mais completa e profunda em relação a quando era viva. Os aspectos da vida de Madre Teresa que me marcaram mais, principalmente no contexto de sua canonização neste jubileu da misericórdia, são dois. O primeiro é que ela absolutamente era consciente da sua necessidade de misericórdia perante a Deus. Era de verdade ficava realmente muito à vontade na sua pobreza. E uma vez a irmã Nirmala, que foi a primeira sucessora de Madre Teresa na ordem, nos disse: a madre estava convencida de ser uma pobre pecadora, mas confiava no amor, no afeto e na misericórdia de Jesus. Madre Teresa sempre sentiu a necessidade da misericórdia de Deus e também que Deus estava realmente sendo misericordioso a dar-nos tudo o que nos tinha dado. Portanto, ela era grata a Deus. A Madre Teresa mesmo disse: Jesus, que ama afetuosamente cada um de nós, com misericórdia e compaixão, opera milagres com seu perdão. O ano da misericórdia serve, na verdade, principalmente a lembrar a todos nós que, de frente a Deus, todos temos necessidade de misericórdia. E nisto somos todos iguais. Vistos de fora, as nossas necessidades podem parecer diferentes, mas perante a Deus, não temos mais a nossa casca externa, modo de dizer. Somos mendicantes que solicitam seu amor e o seu perdão, a sua misericórdia. Adaptando tudo isto ao vocabulário de Madre Teresa, podemos chamar essa nossa pobreza interior a Calcutá do coração. Ou ainda melhor, a Calcutá do meu coração. Madre Teresa dizia sempre: Calcutá é em todo lugar. É verdade que talvez não cometeremos mais, nunca, jamais, nenhum ato grave ou malvado, mas é verdade também que somos capazes de fazer coisas terríveis e perversas. E é por isso que todos somos pobres.
Madre Teresa era, na verdade, muito consciente de sua pobreza e de sua miséria, mas era ainda mais consciente da realidade da miséria e do perdão do Senhor. E por isso, era sempre pronta a conceder misericórdia e perdão aos outros. Ela o explicava da seguinte forma: necessitamos muito de amor para perdoar e tanta humildade para esquecer, porque o perdão não é completo se não é esquecido. E quando não esquecemos, acontece muitas vezes que dizemos que perdoamos, mas que não conseguimos esquecer. Mas enquanto não esqueceremos, não poderemos ter perdoado completamente. E esta é a coisa mais linda da misericórdia de Deus. Ele não somente perdoa, mas esquece. E não fala jamais daquilo que aconteceu, como o pai na parábola com seu filho pródigo. Ele nunca diz: esqueça os teus pecados, ou de mente, ou esqueça o mal que você fez. Corre somente em direção a seu filho com alegria. Estes são os exemplos maravilhosos que temos que compartilhar, usando o Evangelho para fazer com que se torne a realidade da nossa existência. Isso não significa que podemos sempre dimenticar literalmente o mal que nos foi feito, ou que temos que agir, ou que não temos que agir com prudência em relação a que os outros nos disseram ou nos fizeram. Mas nosso comportamento geral nas relações com os outros, precisamos perdoar e esquecer. Temos que nos comportar com sinceridade, como se não lembrássemos da ofensa recebida. Madre Teresa colocava em prática aquilo que ensinava. Não ficava chocada com os pecados dos outros. Sabia que ela também poderia cair em pecado. Uma das pessoas que colaboravam com ela fez experiência direta do seu perdão incondicionado. Essa pessoa tinha feito uma coisa muito grave e havia grandes dificuldades em lidar com o sentimento de culpa e com a vergonha. Portanto, contou a Madre Teresa toda a sua história. E eis aqui como lembra da sua experiência. Depois de ter sentido toda a história, Madre Teresa antes me perguntou se alguém conhecia tudo isso, e eu respondi que sabia soltanto somente os padres com o qual tinha me confessado. A madre, então, me olhou com tanto amor e afeto nos olhos e disse: Jesus te perdoa e a madre te perdoa. Jesus te ama e a madre te ama. Jesus queria somente mostrar-te a tua pobreza. Agora, se alguém chegar até você e falar a mesma coisa, você terá compaixão por esta pessoa. Perguntei então a Madre Teresa e pedi que não dissesse nada a ninguém. E ela me prometeu com grande carinho que não teria feito isto. Não me perguntou jamais por que foi feito isso. Porque como você pôde fazer isso? Nunca me disse: você não se vergonha? Você causou um grave escândalo? Nunca me disse: nunca mais o faça isso. Como sabemos, no sacramento da confissão, recebemos diretamente, pessoalmente, a misericórdia de Deus. Ou a atitude de Madre Teresa em relação a esta pessoa que tinha errado é algo de muito próximo ao comportamento que Deus teria nos nossos e tem em relação a nós. Sua misericórdia carinhosa encontra nossa miséria
não como superioridade, ou como um chefe, ou como um juiz, ou como um professor, mas com uma atitude de um pai carinhoso que acolhe o próprio filho pródigo que tanto faltou, o que tanto sentiu sua falta. Uma irmã nos contou então essa história. Uma vez fui até Calcutá para um retiro e eu estava muito agitada e preocupada por um pecado que eu tinha cometido. Portanto, me dirigi à madre e coloquei por escrito todas as minhas culpas, as minhas fraquezas e principalmente o pecado que eu tinha cometido que me atormentava. E deixei com ela tudo para ser lido. Ela leu tudo e então picou em pedacinhos a folha e me disse: coloco tudo isso no coração de Jesus, mas tu não deverás jamais duvidar da misericórdia de Deus. Quando terá confessado os teus pecados, lembre-se que Deus te perdoou e que esqueceu também tudo. Então, madre me falou do grande amor de Deus, do seu perdão, de sua misericórdia, e me disse que aquele meu pecado, ao invés de afastar-me de Deus, foi um instrumento para que eu me tornasse mais humilde, para que eu me tornasse mais próxima a Deus e para que eu aumentasse ou crescesse a minha devoção ao coração misericordioso de Jesus. Tudo isso graças à Madre. Madre Teresa também se aproximava do sacramento da reconciliação com confiança e regularidade, até mesmo durante suas frequentes viagens. Ela contou também a Sister Nirmala que, enquanto estava viajando de uma casa para outra, ela permanecia fiel à sua confissão semanal. Para a Madre Teresa não era uma questão de hábito ou de rotina, mas de encontro toda vez de novamente a misericórdia e o amor de Deus. A madre era bem consciente que estas são suas palavras, que o diabo odeia Deus e o ódio em ato nos destrói. Nos faz cometer pecados, nos faz compartilhar o mal. Assim, cada um de nós nos tornamos parte daquele ódio e isto nos separa de Deus. Mas aqui é que entra em jogo a maravilhosa misericórdia de Deus. Deve somente voltar as costas ao mal e dizer que isso te desagrada. Este é um belo dom, o dom da confissão. Nos devemos confessar como pecadores carregados de pecado e sairmos dos pecados sem mais pecados. Este é a enorme e grande misericórdia, gigante misericórdia de Deus. Perdoar sempre, e não somente perdoar, mas amar. Docemente, amoravelmente, pacientemente. É isto que o diabo odeia de Deus. O carinho, o afeto, o amor de Deus pelos pecadores. O segundo aspecto excepcional da vida de Madre Teresa é o que ela definiu obscuridade. Este segundo aspecto é diretamente ligado ao primeiro e é o que explica por que Madre Teresa foi tão capaz de misericórdia. A experiência da obscuridade obrigou-a a depender continuamente da misericórdia do Senhor e, consequentemente, de estar sempre pronta para usar misericórdia aos outros. A sua foi uma obscuridade apostólica e missionária. Quando, pela primeira vez, tornamos público o fato que, depois da experiência mística de seus diálogos com Jesus, Madre Teresa tinha vivido o resto de sua vida na obscuridade, sentindo-se recusada pelo Senhor e chegando a experimentar até a tentação da dúvida
da existência própria do Senhor, alguns jornais escreveram que Madre Teresa era ateia. Quanto erravam, quanto não tinham entendido. Do resto, Madre Teresa também por muitos anos não conseguia entender por que sentia sentimentos assim tão dolorosos, até quando não se percebeu desta obscuridade que era um dom. Deus a tinha chamado a ser não somente uma pobre materialmente, mas pobre também na sua alma. Assim como Jesus se fez pobre para nós, pelo amor nosso. Esse sofrimento, essa dor da alma, tinha somente a aparência de um afastamento do Senhor, enquanto que, na realidade, foi o modo misterioso de compartilhar a pobreza da alma de Jesus sobre a cruz, recusado e esquecido dos homens do Senhor aparentemente abandonado por Deus. Quando chegou então a compreender isto, Madre Teresa escreveu no seu confessor estas palavras: pela primeira vez nesses 11 anos consegui chegar a amar a obscuridade, porque acredito agora que ela seja uma pequeníssima parte da obscuridade da dor de Jesus sobre a terra. Ela me ensinou a aceitá-la como o lado espiritual da sua obra, como ela mesma escreveu. Hoje, experimentei realmente a verdadeira joia. Jesus não pode mais atravessar sua agonia e quer fazê-lo através de mim. Mais do que nunca, me abandono a mim mesma, a Ele, e estou completamente à sua disposição. Aqui sim, Madre Teresa expressa toda a sua santidade, toda a nossa fé cristã. Tudo o que lhe foi solicitado que seja feito e tudo aquilo que nós podemos fazer. O resto o faz Jesus, e toda a obra de Madre Teresa testemunha que o que Deus pode realizar quando se faz espaço dele dentro da nossa alma. A experiência da obscuridade permitiu que Madre Teresa não julgasse, mas entendesse, porque ela compartilhava a pobreza de quem vivia diretamente essa pobreza e amava com carinho e misericórdia, porque propriamente graças ao dom do poder compartilhava sofrimento de Jesus. Tinha entendido que era amada de forma especial por Deus. Por isso, Madre Teresa é uma santa para todos, para os pobres e para os ricos, e para o nosso tempo, devastado por tanta violência e aridez nos corações, porque nos mostra que o mal que cada um traz dentro de si pode ser perdoado e que, agarrando com a mão misericordiosa e segura que Jesus nos apresenta, também nossas obscuridades poderão ser atravessadas. Obrigado. Ringrazio Padre Brian perché... Agradeço o Padre Brian porque não somente nos aproximou de Madre Teresa, a sua experiência, mas porque, explicando isso, também nos traz mais próximo o pontificado de Papa Francisco, o que ele está buscando fazer e explicar a todos nós. E agora passamos, então, a um outro testemunho, porque hoje não somente discursos, mas palavras que nascem de uma experiência, de uma vida vivida, e o que aconteceu realmente ao engenheiro Marcílio em Brasília é alguma coisa que não passa nem sem ser observado e sem se deixar uma marca para os outros, uma marca profunda em quem viveu pessoalmente. O seu milagre hoje representa
o sigilo de Deus ao processo da canonização de Madre Teresa como santa, como se fosse um timbro, porque Madre Teresa é também santa. A sua história que ele nos contará para nos conduzir e para que possamos entender melhor o que é um milagre. Não é alguma coisa de mágico, mas um evento que atravessa a nossa vida e se impõe de forma evidente, que não pode nos deixar completamente surpresos, estarrecidos, quando Deus está assim tão perto que você pode quase tocá-lo com a palavra. Boa tarde. Eu nasci em Santos, no estado de São Paulo, no Brasil, e eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu descobri que tinha um problema no rim. Meus rins não funcionavam direito. Mas isso não me impediu de ter uma vida normal. Eu tinha apenas algumas limitações, como, por exemplo, eu não podia tomar muita água e nem podia comer comida com sal. Mas isso não me impediu de ter uma infância normal. Porém, quando eu tive 18, quando eu cheguei aos 18 anos, minha situação complicou muito. E eu precisei começar a fazer hemodiálise. Eu fiz o quê? Eu tive que partir para um transplante de rim. Após 1 ano de hemodiálise, o meu irmão foi o doador do rim. E eu fiz o transplante. E a partir daí, após o transplante, eu pude retomar os meus estudos. E terminei a graduação em 1998. No ano 2000, terminei o mestrado e em 2007 eu terminei o doutorado. No início do ano 2000, eu conheci hoje minha esposa, Fernanda. No final de 2006, quase terminando o doutorado, eu passei no concurso público na cidade do Rio de Janeiro. E depois de algo morando com a resolvemos marcar o nosso de 2008. 2006, 2007 eu assumi. Fiquei no Rio de Janeiro. Desculpa, de Campinas para 2006, sozinho na cidade do Rio de Janeiro. Vivi tranquilamente, não tive problema nenhum. Passei normalmente, sem problema nenhum. Porém, nós marcamos nosso casamento para o final do ano de 2008. Eu tive minhas primeiras férias, que eu passei na cidade de Santos. Porém, um pouco antes das minhas férias, eu tive alguns sintomas esquisitos aqui na cidade lá na cidade do Rio de Janeiro. Eu tive um pequeno desequilíbrio e visão dupla. Na época eu não dei muita importância, achei que era labirintite, por exemplo. Porém, nas primeiras férias, como eu disse, eu fui para Santos para passar as férias com a Fernanda e com a minha família. Eu estava na casa do meu pai quando eu tive uma convulsão fraca. Eu cheguei a ficar desacordado, eu olhava o que estava à minha volta, porém não ouvia as pessoas e nem conseguia falar nada. Mas eu via que as pessoas estavam tentando falar comigo. Mas eu não conseguia levantar. Depois de alguns segundos, eu voltei a si e perguntei para as pessoas, né, o que aconteceu. E meu pai falou: você caiu para o lado, vai ver que é alguma coisa de... baixou sua glicemia, alguma coisa. Porém, a partir desse instante, eu vi que algum problema eu tinha. Nesse ano, eu não voltei mais a trabalhar, eu comecei a investigar o que eu tinha na cidade de Santos. Eu não voltei mais a trabalhar. Eu passei por vários médicos renomados na cidade de Santos. Nenhum deles descobriu o que eu tinha no cérebro. Tiveram várias hipóteses. Disseram que eu podia... Fiz um tratamento longo com cortisona, aplicado diretamente na veia. Passei por um médico no final de junho, mais ou menos no final do primeiro semestre. Ele olhou vários exames meus que eu já tinha feito
Esse olhou meu exame médico tomado no braço. Ele simplesmente olhou os meus exames e falou para mim: Marcílio, eu não sei o que você tem. Ele não descobriu: Marcílio, eu não sei o que você tem. E eu fiquei esse primeiro semestre de 2008 sempre na incerteza. Eu sabia que eu tinha alguma coisa. Tanto que a minha situação depois dessa minha primeira convulsão, piorou muito. Eu perdi muito o equilíbrio, parei praticamente de andar. Não parei de andar, mas eu praticamente parei de andar. E a minha parte cognitiva ficou muito afetada. Eu não lembrava mais de locais, nem de algum nome de algumas pessoas. Fiquei muito confuso nessa época. Ainda no primeiro semestre, a minha esposa, ela trabalhava lá na cidade de São Vicente e uma amiga dela, a chefe dela, a dona Diles, vendo que ela estava muito aflita, apresentou para ela Madre Teresa, falando: Fernanda, reze para a Madre Teresa que eu mesmo fui agraciada com uma cura graças à intercessão de Madre Teresa. Ela tinha um aneurisma no cérebro. Ela operou tudo, mas ela falou que foi graças às orações de Madre Teresa que ela foi curada. A partir desse momento, nós rezamos bastante para a Madre Teresa. A Fernanda fez a novena, continuávamos rezando para a Madre Teresa, só que minha situação não melhorava. E cada vez mais quebrado, quase não. Meu casamento tinha como final. No setembro, a Fernanda, ela foi na paróquia que a gente frequentava lá em São Vicente, e ela conversou com o Padre Elmiran, que é o pároco lá da paróquia, e ele acompanhou desde o início minha situação. E naquele dia que a Fernanda foi conversar com ele, a 5 de setembro, ele tinha acabado de celebrar uma missa na Casa das Missionárias da Caridade em Santos. E ele recebeu uma relíquia de Madre Teresa, com as vestes de Madre Teresa, e falou para Fernanda: Fernanda, reze para Madre Teresa. Ela sempre foi uma pessoa misericordiosa que olhou pelos mais necessitados e ela vai ajudar vocês. A partir desse momento, nós tínhamos certeza que Madre Teresa intercederia por nós. Foi o segundo chamado em nossa vida, que Madre Teresa intercederia por nós. Meu casamento, mas a minha situação não estava melhorando. Meu casamento chegou, eu casei debilitado mesmo. Inclusive, no dia do casamento do civil, que eu casei em 2 dias. Eu casei em 2 dias, uma vez um dia no religioso, no dia seguinte no civil, porque minha situação estava muito ruim. Eu não teria como no mesmo dia casar no religioso e depois ir para uma festa, por exemplo. No dia do religioso, ainda de manhã na casa da minha mãe, eu tive uma convulsão muito forte. A Fernanda ficou aflita, ligou para minha casa para ver o que estava acontecendo, que eu não liguei para ela. E a minha mãe falou: olha, Fernanda, o Marcílio teve uma convulsão muito forte. A Fernanda ficou muito preocupada e ligou para o Padre Elmiran. O Padre Elmiran chegou aí na minha casa aquele dia. Quando ele chegou lá, eu já tinha saído da convulsão. Ele viu que minha situação estava, assim, teria condições de casar, porque ele estava meio em dúvida, né? Será que o Marcílio desse jeito vai conseguir casar? Ele falava isso para Fernanda. Ele viu que minha situação estava boa, ele falou: Fernando, não, Marcílio, tudo bem, ele está em condições de casar hoje. Casamos nesse dia, foi o casamento à noite. Eu estava bem debilitado, a Fernanda teve que entrar comigo ela não ficou me esperando no altar, de meio que não de medo, mas para ter uma segurança maior, ela veio comigo entrando dentro da igreja, porque nós casamos numa missa. No dia seguinte, foi o civil com a festa. Eu estava muito desequilibrado, mas eu casei feliz. Quem não fica feliz num casamento, casei feliz. Quase não estava andando mais. Nos dias seguintes, minha situação piorou cada vez mais. Não estava mais lembrando de quase nada. Tive algumas convulsões ainda, fracas, depois de setembro.
continuávamos rezando por Madre Teresa, tínhamos certeza que Madre Teresa intercederia por nós. Porém, minha situação foi piorando. Até que no dia 20 de outubro, eu estava na casa dos meus pais e eu tive uma convulsão muito forte. Só que não foi daquelas de... Foi forte mesmo, tanto que foi uma convulsão atrás da outra. Na época, me internaram no hospital na cidade de Santos. Foi difícil achar, porque não tinha vagas na UTI. Me colocaram em um hospital em Santos. No momento que eu entrei no hospital, eu fui atendido por um médico jovem, muito competente. Ele simplesmente falou para Fernanda dos meus pais, me dá todos os exames que o Marcílio fez, já tinha feito vários. Nenhum médico viu o que eu tinha, teve várias suposições, mas nenhum médico viu realmente o que eu tinha. Esse médico jovem olhou meus exames e prontamente falou para Fernanda, um dos meus primeiros exames. Ele chegou e falou, Fernanda, o Marcílio está com infecções no cérebro, são abscessos cerebrais. E eu estava com vários abscessos cerebrais. Aí ele falou para Fernanda, olha, a situação do Marcílio é muito grave. Os abscessos cerebrais estão em locais inacessíveis. Eu tinha 3 abscessos maiores e 5 secundários. Eu estava com 8 abscessos ao total. Ele falou, olha, Fernanda, a situação do Marcílio é muito difícil. A gente vai começar a administrar antibióticos nele para ver se consegue secar essas infecções, mas não garante. Comecei o tratamento, só que eu não estava melhorando. Tanto que, quando eu entrei no hospital, eu ainda andava, eu não andava direito, mas eu ainda conseguia caminhar sozinho. Depois de uns 10 dias de antibiótico, no hospital, paralisei completamente. Meu lado esquerdo ficou paralisado e o equilíbrio, perdi completamente o equilíbrio, não estava mais andando. Continuei, o médico fez uma combinação grande de antibióticos para ver se melhorava. Os abscessos não estavam recuando. Quer dizer, minha situação estava piorando e eu estava vendo até onde eu iria. E nessa época, já no hospital, nós rezávamos todo dia para Madre Teresa. O que a Fernanda fazia? Ela pegava a relíquia de Madre Teresa e colocava na minha cabeça, no local onde estavam os abscessos. O médico falava para a gente onde estavam os abscessos. Ele falava, um abscesso está no cerebelo, por isso que o Marcílio está desequilibrado. Um abscesso está aqui, por isso que ele não fala direito. Ele falava, os 3 maiores. E todo dia nós rezávamos para Madre Teresa com a relíquia. Ela colocava na minha cabeça e antes de dormir, ela colocava embaixo do meu travesseiro. Porém, minha situação não estava melhorando, mas a gente tinha certeza que, o plano de Deus, a gente tinha certeza que algum dia, alguma hora, Deus, Madre Teresa intercederia por nós com a graça de Deus. No dia 9 de dezembro, depois de mais de um mês no hospital, eu acordei com uma forte dor de cabeça, muito forte mesmo. Não é uma dor de cabeça comum, parecia que estava tendo facadas na minha cabeça. Eu acordei, eu não conseguia praticamente falar nada. A única coisa que eu consegui falar foi o quê? Eu chamei a Fernanda e falei, Fernanda, por favor, peça para as amigas da sua mãe da igreja rezarem por mim, porque a dor de cabeça era muito forte. Foi a única coisa que eu pensei na hora. Rapidamente eu fui sedado e fui encaminhar. Depois que eu fui sedado, alguns médicos foram no meu quarto e viram que minha situação estava muito, muito grave. Eles falaram assim, vamos ver o que o Marcílio tem. Me levaram para fazer um exame e viram que eu estava com hidrocefalia. O que é? É um acúmulo de líquido no cérebro, porque um dos abscessos cresceu tanto que bloqueou a passagem de líquido no cérebro. E eles falaram, o meu médico, né, ele falou assim, a única chance do Marcílio viver um pouquinho mais é colocar um dreno na cabeça, para ver o quanto que ele vive. Mas a situação era praticamente irreversível. Ele falou para Fernanda, Marcílio não tem mais jeito, eu acho. Vamos ver até quando ele aguenta com esse dreno na cabeça. Após eu ter sido sedado, eu, fui sedado, dormi, eu acordei no centro cirúrgico. Eu vi que eu estava no centro cirúrgico. E vi que acordei sem dor de cabeça e vi que o meu médico estava presente. Eu senti uma paz muito grande essa hora. Aí eu perguntei para ele, Dr. João Luiz, perguntei para ele, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada.
fiquei muito feliz, né? Não sabia o que estava acontecendo, mas fiquei muito feliz. Afinal, eu estava sem aquela dor de cabeça terrível. Ele simplesmente chegou para mim e falou: Martílio, como você está sem dor de cabeça agora, a gente te leva, você vai para a UTI, você dorme e no dia seguinte a gente opera. Foi o que ele falou para mim. Eu fui para a UTI, dormi muito bem essa noite, uma paz enorme, sem dor de cabeça. Não é que eu não voltei a andar, nada disso. Eu estava do mesmo jeito, tudo paralisado ainda. No dia seguinte, quando eu acordei, né, ele me recepcionou, ele foi à UTI me recepcionar e falou: Marcílio, você dormiu bem, não tem nada, não está mais com dor de cabeça, então você vai para o quarto. Não tem porquê mais de você fazer essa operação. Depois eu vim a saber que nessa hora, os abscessos cerebrais recuaram em quase mais ou menos 70%, naquela hora que eu estava desacordado, e a hidrocefalia sumiu, o líquido drenou para onde devia ir. Como eu falei, eu voltei para o quarto à tarde, meus familiares me recepcionaram com alegria, a Fernanda também estava presente, e aí depois ela me contou o que aconteceu, o que realmente aconteceu. O que ela falou? Quando eu fui para o centro cirúrgico, quando os médicos me mandaram para o centro cirúrgico, ela rezou incansavelmente para a Madre Teresa, que operasse o milagre em nossas vidas. Inclusive, nessa hora, ela chamou o Padre Almiran no hospital, ele foi até o hospital e chegou a ministrar a unção dos enfermos. Uma situação era praticamente reversível. Como eu estava tinha ido para o centro cirúrgico e tinha que liberar o quarto, os médicos enfermeiros falaram para Fernando: Fernando, você não tem por que você ficar aqui dentro, você nem tem como ficar aqui, porque o quarto vai ser liberado. Aí a Fernanda, caramba, aí a Fernanda voltou para casa, ela não podia ficar mais no hospital. Ela voltou para casa, em oração, na casa dela, sozinha. Ela pediu para a Madre Teresa que me curasse e que tirasse aqueles abscessos do meu cérebro. E justamente foi o que aconteceu naquela hora do meu sofrimento, que eu estava desacordado. Eu acordei sem dor de cabeça e sem a hidrocefalia. Depois eu vinha saber que quando fizeram os exames, depois de 3 dias, no dia os abscessos recuaram 70% e a hidrocefalia sumiu. 3 dias depois, fizeram uma nova ressonância, uma nova tomografia, nem os abscessos tinham mais, apenas cicatrizes. Eu fiquei no hospital internado até o dia 23 de dezembro, eu achei que passaria o Natal, a princípio, eu achei que passaria o Natal no hospital. Dia 23 de dezembro, meu médico me deu alta. Nesse período, do dia 9, do dia 10 até do dia 23, a minha situação melhorou muito. Continuei fazendo fisioterapia. Minha parte cognitiva melhorou praticamente na hora. Dia 11, 12, eu já estava com a minha parte cognitiva totalmente recuperada. Quando eu saí do hospital no dia 23, eu já estava, assim, não estava andando bem, mas recuperei muito da minha parte esquerda do corpo. Meu equilíbrio já voltou a ponto de eu andar sozinho. Meu médico, fui para casa, continuei fazendo fisioterapia. Depois de 6 meses de fisioterapia, fiz questão de voltar ao trabalho. Falei para o meu médico que eu queria voltar ao trabalho, apesar da desconfiança de muitos. Depois de 6 meses eu voltei ao trabalho, me mudei, voltei de novo para o Rio de Janeiro. Morava sozinho lá, eu e minha esposa. Enfrentei tudo isso. Mesmo ainda estando um pouco desequilibrado, que em 6 meses eu não consegui retomar tudo, mas eu fiz questão de trabalhar, eu acho que a gente tem que trabalhar. E nesse período, logo quando eu saí do hospital, é lógico que nós somos recém-casados, nós queremos ter filhos. E a Fernanda chegou a conversar isso com o médico, né? E o médico chamou e falou assim: ó, Fernanda, eu sei que vocês querem ter filhos, porém o Marcílio, ele tomou muitos antibióticos aqui no hospital. Além disso, ele é transplantado renal desde os 19 anos, ele também tomou remédios contra a rejeição. Então, a chance de vocês terem filhos é muito difícil. É muito difícil. Tanto que, um mês depois que eu saí do hospital, eu cheguei a fazer
um exame para ver, né, o que estava acontecendo. E no exame o resultado deu que eu teria menos de 1% de chance de ter filhos. Porém, nós já estávamos no Rio de Janeiro, depois de 6 meses a Fernanda se mudou comigo. Em julho de 2006, em julho de 2009, a Fernanda passou mal no Rio de Janeiro. A gente achou que era só um mal súbito. Fomos no hospital, no médico, e o médico examinou e falou: olha, Fernanda, você está grávida. Aí a Fernanda falou: não pode ser que eu esteja, como é que eu estou grávida? O Martílio fez exame, o médico falou que não podia ter filhos, mas o médico: não, você está grávida. Após isso, a gente fez uma ultrassonografia e realmente foi constatado que a Fernanda estava grávida. Daí vimos a extensão do milagre. Além do milagre de tirar os abscessos da minha cabeça, ter me curado, ainda me deu a oportunidade de ter um filho. No ano de 2012, eu ainda tive um outro filho. E hoje eu vejo que Madre Teresa não deu seu dom por apenas uma vida, e sim por 3. Obrigado. Eu queria agradecer tanto o engenheiro Andrino e eu queria agradecer pela sobriedade e sobre os fatos que lhe aconteceram. Enquanto ele falava, eu pensava realmente, como o Padre Brian disse, Deus é misericordioso e irônico também, porque nos confunde nas nossas presunções de sabedoria, de poder controlar cientificamente tudo. Outra coisa também que eu pensava é que Madre Teresa mantém suas promessas. Se eu me tornar um dia uma santa, serei uma santa da oscuridade. Deixarei o paraíso para poder trazer luz em quem vive na terra na obscuridade. E ela manteve sua promessa. Nesse momento, então, eu gostaria de dar a palavra a uma pessoa que conheceu muito bem Madre Teresa, que é Suor Serena, que, como na postulação nós a conhecemos como nome e, de fato, na verdade, para que ela nos conte a sua lembrança, que nos transmite a lembrança de Madre Teresa. Nas Escrituras, nós podemos ler que o Senhor nos chama do seu ventre materno. Isso significa que nos prepara para a vocação de sermos chamados através de eventos, pessoas e principalmente fazendo nascer em nós desejos, inclinações e até sonhos que parecem irrealizáveis. Parece quase que o Senhor nos comprometa numa caça ao tesouro e em cada canto, em cada cruzamento de nossa vida, nos deixa um sinal que nos indique para como podemos percorrer para nos trazer esse tesouro. O primeiro sinal que encontrei ao longo da minha estrada foi a sensibilidade especial em direção aos mais pobres, o desejo de ajudá-los materialmente nas suas dificuldades. Essa minha ânsia cresceu até realizar com os pobres o direito de ter um lugar privilegiado na minha vida. Não era suficiente dedicar-me a eles num serviço, mas necessitava um serviço em tempo integral. Então, decidi fazer uma experiência como missionária leiga na África. Foi uma experiência breve, mas que me serviu para reforçar meu desejo e o dom total a mim mesma. Seria provavelmente retornada desta missão se eu não tivesse encontrado, não ainda de pessoa, mas através de artigos e escritos vários, Madre Teresa. Nos anos 70, ela começou a ser conhecida a nível mundial. O que me deixou muito interessada é o seu serviço de forma que amava os pobres, a sua consciência, o seu serviço
que atendia de forma material e espiritual. Foi assim que tomei, sem qualquer dificuldade, a decisão de entrar na congregação, apesar de nunca ter pensado antes de ter tomado em consideração essa possibilidade de consagrar-me religiosamente. Nesse processo de discernimento, Nossa Senhora teve um papel essencial, fazendo-me entender que essa era a minha chamada. O Senhor não me teria jamais abandonado ao longo da estrada. A fé, em todo modo, sempre foi um salto no escuro, mas saindo novamente para a luz, abrindo-se para um novo tesouro. O que eu gostaria hoje, junto com os senhores, é somente relembrar que, de forma muito simples, uma pessoa inesquecível, a qual eu amei muito e da qual recebi tanto amor, ensinamentos e exemplos de vida. Me voltam muitas vezes na memória palavras, gestos e episódios que possam parecer insignificantes para quem não viveu diretamente, mas que ainda hoje me reevocam emoções e sentimentos muito profundos. Viver perto da Madre era viver na joia. Não uma joia exagerada e ruidosa, mas uma joia que nasce de uma paz interior. Cada vez que chegava a uma de nossas casas, se criava sempre em volta dela uma atmosfera de festa. Alguns podem pensar que o seu comportamento e o modo de viver dos santos sejam diferentes das pessoas, como nós dizemos, normais, e que, portanto, seja fácil de reconhecê-los, mas não é sempre assim, porque o que realmente é único e especial nos santos é muitas vezes mantido escondido. A santidade, ela queima no nosso íntimo, em profundidade. O que aflora em superfície é muitas vezes somente uma pálida irradiação do fogo interior. Uma outra imagem concreta dessa realidade espiritual poderia ser um iceberg, cuja parte que sai fora da superfície da água é visível, mas é muito pequena em relação à enorme parte que fica escondida na profundidade do oceano. Isso foi um estímulo para todos nós, para buscar de descobrir os santos que podem estar entre nós, até mesmo na nossa família. A primeira vez que encontrei pessoalmente Madre Teresa nos anos 70 em Londres, eu tinha entrado numa congregação como aspirante e estava estudando inglês. A Madre estava de passagem em Londres, numa viagem para Liverpool, e assim abriria uma nova casa. Um dia exprimi um desejo especial, o de encontrar pessoalmente todas as irmãs da comunidade, as aspirantes, inclusive as aspirantes. Era muito feliz, mas também estava muito preocupada porque não sabia ainda falar fluentemente inglês e, geralmente, era muito difícil para mim acompanhar uma conversa. Mas a Madre começou com algumas perguntas simples, o meu nome, de onde eu vinha, e então começou a explicar-me o motivo principal para entrar na congregação, que não era um serviço aos pobres, mas um pertencer completamente a Jesus. E, improvisamente, eu interrompi porque, para minha grande maravilha, eu percebi que estava compreendendo suas palavras sem qualquer problema. Ela então me disse: geralmente não consigo seguir as conversações em comunidade, mas agora estou compreendendo tudo completamente. Então ela me respondeu: porque a Madre fala com a simplicidade do Evangelho. Esta pode parecer uma asserção pretensiosa, mas não é assim. Ao contrário, isso reflete a sua grande humildade. Ela era perfeitamente convencida que fosse Deus que atuasse em todo o seu trabalho. E repetia: esta obra é toda sua, não tem nada de meu. Era também completamente convencida de que as palavras que usava fossem suas, dele, do Senhor. Isso explica também o fato que, apesar de repetir muitas vezes as mesmas palavras nos seus discursos em público, ela tinha sempre uma força eficaz extraordinária e sabia muito comover o coração de quem escutava. Essa perfeita união, eu poderia ousar dizer, essa sobreposição de pessoas, é o fruto de sua radical e heróica obediência, pelo meio do qual foi capaz de esvaziar-se e fazer com que desaparecesse completamente para dar lugar a Jesus. Esta é para mim uma das suas maiores características.
Ela soube viver de modo total e perfeito aquilo que São Paulo experimentou. Estive crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Madre Teresa falava como Jesus e também perdoava como Jesus. Me lembro do um episódio especial. Me foi solicitado que procurasse um visto e uma passagem aérea para sua viagem. Depois de muitas dificuldades, eu perdi a paciência e, sem perceber que eu demonstrasse isso muito francamente, percebi mais tarde e, procurando-a, batendo à sua porta, queria pedir desculpas pela minha reação. Ela se mostrou surpresa e me perguntou o que tinha acontecido. Eu repeti toda a história e, no fim, ela concluiu com um sorriso. Não percebi nada, não se preocupe, vai dormir tranquila. A joia que eu experimentei naquele momento é difícil de explicar. Eu pensei que a minha felix culpa, que me havia procurado a possibilidade não somente de receber o perdão, mas também de receber tanto amor. Como Jesus, mesmo para a Madre, perdoar não significava somente esquecer o acontecido, mas amar com amor muito maior a pessoa que tinha caído num erro. Viver com a Madre significava usar as 24 horas do dia sem perder nem mesmo um minuto. Uma de suas últimas palavras no dia que nos deixou foi: eu tenho tanto ainda o que fazer. Encontrava tempo para tudo, para a oração, para o trabalho, para a correspondência, os encontros, o descanso, a recreação, mas não para o ócio. E tudo não se acontecia de forma frenética, mas com calma e serenidade absolutas. Nunca ficava para amanhã o que ela podia fazer hoje. E quando via uma necessidade, o seu agradecimento ao Senhor muitas vezes antecipava um pedido. Aconteceu que, um exemplo, durante a nossa breve estadia na nossa casa de Madrid, ela foi solicitado pelo nosso apostolado que, quando veio a saber o lugar onde poderia recuperar os nossos pobres, ela procurou já o que fazer, sem perder nem mesmo um minuto. E ela nos apareceu milagrosamente no final do dia, que éramos proprietários de um terreno no centro da cidade. O coração puro vê Deus, repetia, na sua extraordinária pureza. Era extremamente fácil descobrir o vulto do Senhor escondido nos pobres. No meio de um povo, sabia imediatamente reconhecer a pessoa que mais necessitava. Aconteceu, por exemplo, durante uma cerimônia do professor de profissão. Após a cerimônia, se aproximou uma mulher que tinha notado no meio da população. Do seu olhar, na verdade, se via que ela era especialmente confusa e perturbada por um aborto que tinha cometido recentemente. Ela falou, então, por alguns minutos e buscou um sacerdote que poderia escutá-la em sua confissão. A mesma coisa acontecia quando eu, pela primeira vez, entrava em uma das nossas refeitórios e, de pobres, imediatamente com seus olhos caía nos mais pobres e mais pobres necessitados. Sabia ser rígida e muito clara ao reprimir algumas atitudes negativas e contrárias ao espírito da congregação, mas corrigia com amor as necessidades e guiava no caminho da perfeição para a santidade que requeria cada um de nós. Um dia eu estava trabalhando no escritório, preparando alguns recibos de donação e algumas dessas tinham um carimbo e alguma assinatura. Ela se aproximou, observou sem fazer algum tipo de comentário. Somente mais tarde, quando perguntei a ela e perguntei uma informação, me respondeu: tente fazer um ato de amor. Toda assinatura é um ato de amor. Aquele dia, para mim, percebi que não podemos abandonar nada, como Jesus mesmo nos ensinou, quando pediu para alguns apóstolos que recolhesse uma cesta de todos os pedaços de pães que tinham sobrado de uma ceia milagrosa.
Durante os anos que transcorremos na Itália, de 86 a 90, eu tive outras experiências nas quais eu fui testemunha especialmente de uma única relação que existia entre Madre Teresa e João Paulo II, uma relação baseada num respeito recíproco, uma afinidade ideológica e uma amizade espiritual. Toda vez que Madre Teresa chegava a Roma, desejava que o Papa fosse informado da sua chegada. E ela muitas vezes iria encontrá-lo, mantendo-o ao corrente do que estava realizando, para contar-lhe dos seus planos para o futuro e para solicitar a sua bênção e os seus novos projetos, e para conhecer os desejos do Papa. Um encontro importante, então, que teve com o Papa, solicitou-lhe para ajudar a entrar em países onde existia a cortina. Agora que conhecemos os escritos de Maria Teresa, a história da sua vocação, não podemos não ver um paralelo e certamente não pode ser esquecido a Madre Teresa. Entre estas palavras, as palavras de Jesus mesmo, não me conheço, por isso não me querem, mas sim a minha luz. Eu tenho lembranças muito vagas da visita de Madre Teresa no mitim de 87 e não lembro quase nada dos seus discursos. Estava preocupada dos eventos externos muito mais do que a da mensagem de Madre Teresa. Mas lembro que chegamos em helicóptero e, por tanto tempo do voo, tinha sido preparado com rosário. Ela tinha intenção de distribuir imagens e rosários, que tinha trazido com nós em grande quantidade em sacos de plástico. Chegando no estádio, alguém ofereceu um grande maço de flores, que recebemos com um sorriso. E, no final da cerimônia, percebi que tinha perdido o rosário. Mas a madre, como se fosse uma brincadeira, me deu de presente um rosário de plástico. A última vez que tive a ocasião de estar com ela foi na Rússia, nos anos 90. Foi uma ocasião de um retiro espiritual, com todas as superiores das regiões russas, em Moscou. Essa foi a sua última visita na Rússia. Naquele momento, nos anos sucessivos, eu buscava. Dizia: na Rússia vocês não precisam de mim, vocês têm Nossa Senhora com vocês. No final do retiro, como era o uso, toda vez que íamos à capela, ela era muito rápido. A superiora de São Petersburgo e eu, que voltávamos na Sibéria, tínhamos mais ou menos o mesmo horário de volta. E já na capela, todas as irmãs juntas, a Madre Teresa, tinham cantado para nós duas. Um colaborador, então, tomou a irmã, que retornava de trem a São Petersburgo, e ela perguntou: você não foi ainda? Não, estou esperando o meu carro. Agora, de forma de brincadeira, com um olhar meio de brincadeira: vem que vamos cantar mais uma vez. Pegou minha mão, me levou na capela e começou sozinha a entoar: God will take care of you. Todas as outras irmãs, escutando, juntaram-se a nós. E assim, ela nos deu mais uma vez a sua bênção. Eu não pude imaginar que essa foi a última vez que pude encontrar com ela. O que eu experimentei naquele momento é que é como uma filha especial e única. Todos, religiosos ou leigos, que puderam experimentar pessoalmente também, todos eram especiais, únicos e prediletos aos seus olhos, como todos somos especiais, únicos e prediletos aos olhos do Senhor. Eu disse que este foi o último encontro, mas, na verdade, não é totalmente verdade. Madre Teresa vive ainda com nós, a sua presença é assim tão forte e evidente que parece real. Ainda uma vez, eu espontaneamente vejo um paralelo com Jesus. Tem uma passagem famosa no livro da vida do pároco Ars, quando depois ele conta no tabernáculo
o que a minha experiência com Madre Teresa hoje é muito similar a essa. Muitas vezes transcorremos dias inteiros juntas, sem falar. A sua sabedoria, e a minha consciência da sua presença perto de mim me dá coragem, serenidade e paz. Desculpe, mas era muito veloz a leitura do texto e eu tive que saltar algumas partes. Peço desculpas. Allora, ringrazio. Gostaria de agradecer Sister Serena, porque descrevendo então a sua vida, das missionárias da caridade, nós podemos ver um mundo diferente, um modo diferente de olhar uns aos outros, um mundo não perfeito, mas perdoável. Eu precisaria dar também uma notícia hoje, não sei se a Andrea pode vir aqui um momento. A Madre Teresa, em 1900, ela esteve aqui no meeting 29 anos atrás, tantos anos atrás, mas casualmente no Objetos Perdidos aqui do meeting não foi encontrado um rosário. Nós sabemos que talvez não seja este, mas podemos ter certeza que é de plástico. É muito lindo, muito obrigado. É uma lembrança muito linda. Isto é o que nós gostaríamos de dizer, então, aos senhores, através de palavras que reflitam e refletem experiências vividas. Mas é verdade que nós também não podemos concluir esse encontro há 10 dias da canonização de Madre Teresa sem lembrá-la. Então, preparamos um vídeo que mostra a chegada de Madre Teresa ao meeting em 87, que faz com que sintamos algumas coisas que ela disse e que se termina com uma Ave Maria. Por que escolhemos essa conclusão? Porque gostaríamos de, junto a ela, novamente, orar por todos nós e orando também pelas vítimas do terremoto que devastou uma das áreas mais lindas da nossa terra, matando centenas e centenas de pessoas. Se for possível, então, haver essa contribuição, junto com Madre Teresa, oraremos. O seu coração assim tão pleno de amor e de humildade. Assim nós podemos receber Jesus no pão da vida e amá-lo como Ele nos ama, descobrindo no mais pobre entre os pobres, Jesus. Jesus veio a encontrar-nos, a trazer-nos a boa nova, que Deus nos ama, que pede que nos amemos uns aos outros como Ele nos ama, para tornar mais fácil esse amor recíproco. Jesus nos disse:
tudo que você fizer ao menor, dos mais pobres, terá feito a mim. Se você der um copo de água, estará dando ao meu nome, estará dando a mim. Se você acolher uma criança no meu nome, eu estarei recebendo. E assim, quando morreremos e voltaremos à casa de Deus, seremos julgados por aquilo que fomos uns aos outros. E no final disse: eu tinha fome e me deram de comer. Eu estava nu e fui vestido. Eu não tinha uma casa, me foi dado um abrigo. Vem e bendito seja quem possui a chave do reino. E que a fome não é somente uma fome de pão. A fome é uma fome de amor, uma fome de amor de Deus. Ser nus não é somente purity. Homelessness is not only not having a home made of bricks, but being unwanted, unloved, a throwaway of society. Ave Maria, grazia plena. Ave Maria, piena di grazia. Vi sta chiedendo di dirlo insieme a lei in italiano, nelle vostre lingue? Ave Maria, piena di grazia. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. E allora prendo a prestito. Então, eu vou saudar todas as irmãs da caridade. Que Deus as abençoe e até breve. Obrigado.